mas que possamos, acima de tudo, nos entendermos como irmãos, possamos ajudar o nosso próximo, sempre que possível, com um sorriso, uma palavra amiga, um abraço, uma escuta, para que ninguém se sinta sozinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Bom, hoje a nossa aula vai ser sobre sono e sonho. Olha aí, Marcos. Quem sabe? Quem sabe, né? Mas ainda falando um pouquinho dessa emancipação da alma, né? O que acontece enquanto a gente dorme. Então, hoje, o nosso assunto vai ser um pouquinho para ter esse entendimento, né? A gente já vem falando um pouquinho de como que é essa vida espiritual, já falamos da encarnação, de como são esses processos. A aula passada falamos um pouquinho também desses espíritos, desses irmãos que encarnam numa situação mais difícil, né? Com algumas provas, não só provas, mas expiações mais longas. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa emancipação da alma, mas emancipação da alma principalmente, né, a gente vai focar agora enquanto nós estamos encarnados, tá? Então não dos espíritos, né, que já estão na erraticidade e tudo mais, tá bom? Então vamos lá, chama-se de emancipação da alma o desprendimento do espírito encarnado, possibilitando-lhe afastar-se momentaneamente do corpo físico. O espírito se desloca do corpo físico e os laços que o unem à matéria ficam mais tênues, flexíveis e o corpo perispiritual age com maior liberdade. Então vamos lembrar que nenhum corpo pode ser ocupado por dois espíritos ao mesmo tempo. Mesmo quando um médium incorpora, que a gente fala, na verdade, aquele espírito, ele está usando as faculdades mentais do médium para se manifestar. Ele não está ligado naquele corpo físico como se fosse o próprio espírito do médium, da pessoa, né? Então a gente tem que deixar isso bem claro, porque muitas pessoas acham que incorporar é quando um espírito está tomando posse do outro corpo, e não é nada disso. Na verdade, ele está usando a faculdade mental. Nos médiums que realmente trabalham, isso é feito de uma forma equilibrada, ou seja, o médium tem o controle sobre o que está acontecendo. As pessoas que têm uma mediunidade desenvolvida e que não conseguem, que não fizeram curso, enfim, que não frequentam, que não entendem esses processos, podem sim sentir mais dificuldade nesse domínio, né, necessitando de ajuda nesses momentos. Tá bom? Então é muito importante pessoas que têm alta mediunidade, uma facilidade para entrar em contato com outros espíritos, que de fato frequentem um centro para entender como dominar essa faculdade mediúnica, tá bom? Aí sobre os sonos e sonhos, primeiro a gente vai falar um pouquinho do sono, né? O sono para o nosso corpo físico, ele é extremamente importante, e justamente por quê? Porque é o momento que a gente fala que a gente diminui as nossas atividades físicas, motoras e sensoriais, então de percepção do ambiente, enquanto a gente está encarnado, né? E o sono, ele também é importante, que a gente sabe que é o momento que o nosso cérebro reorganiza tudo que viveu naquele dia. Então, quando a gente não consegue, e Marcos mais do que ninguém está sabendo disso, cumprir com as nossas horas de sono, no dia seguinte a gente acorda mais irritadiço, mais
com dificuldade de manter um foco, em manter uma atenção, em manter um ritmo de trabalho, de vida, né? Não é só o trabalho, mas no nosso ritmo diário. Então, ele é super importante. Por quê? Porque as nossas atividades cerebrais diminuem nesse momento, que a gente está, né, a gente não está em vigília, e todas aquelas sinapses, todas aquelas equilibrações que o cérebro precisa fazer, ele faz nesse momento. Porque enquanto nós estamos totalmente despertos, ele está focando em outras coisas que ele precisa fazer no nosso dia a dia. Então, à noite é o momento que ele tem esse tempo para realizar tudo isso, tá? Então, aqui, dormimos 1/3 das nossas vidas, se a gente fosse pensar nas 8 horas do dia, né? Então, o dia tem 24 horas, então se a gente dorme em média 8 horas por dia, a gente sabe que isso não é uma regra, mas a gente aproximadamente dorme 1/3 das nossas vidas. Então, é bastante, né? Então, além de ter essas propriedades restauradoras da organização física, concede-nos a possibilidade de enriquecimento espiritual através das experiências vivenciadas enquanto dormimos. Então, é aqui que a gente vai focar um pouquinho. Então, o cérebro baixou essa frequência, mas, além de ter toda essa necessidade fisiológica, o sono também é super importante para as nossas necessidades espirituais, tá bom? Podem ir falando, tá? Quando vocês quiserem interromper. Aí agora a gente já falou um pouquinho do sono, né? Então a gente vai falar um pouquinho do sonho. O que é o sonho? E o sonho, ele sempre foi muito estudado, tanto na psicologia, quanto nessa parte de neurociência, para entender o que acontece. E a espiritualidade, ela também traz informações importantes sobre o sonho, que é o que a gente vai ver hoje. Eu sei que muitas vezes nós temos sonhos que a gente não se lembra direito, né? A gente lembra partes, às vezes o sonho é muito claro e você lembra da história todinha, às vezes você sonha com pessoas que aparentemente você nunca viu na vida, ou que ele é todo confuso, de repente você está num lugar, de repente você está em outro, né? E é muito difícil a gente se lembrar de um sonho na nossa totalidade, né? Então, o que fala que é o sonho? Que é a lembrança dos fatos, dos acontecimentos ocorridos durante o sono. A ciência ainda não compreendeu com clareza em sua totalidade a função e o funcionamento dos sonhos. Então, para que serve o sonho? Qual a importância do sonho? A ciência, ela já descobriu algumas coisas, mas não tão claramente, né, na sua totalidade. Só que Kardec, ele, no Livro dos Espíritos, ele traz nessas questões entre 400 e 455, que ele analisa essa emancipação da alma. E também ele traz essa informação dos sonhos, como seus aspectos fisiológicos e espirituais, que é o que a gente vai ver. Aí o sonho, né? Então, o que a gente percebe no corpo físico? Então, é uma sequência de fenômenos da mente que ocorrem de modo involuntário no sono. Então, a gente não comanda o que a gente vai sonhar, é involuntário. Mas tem alguns sinais de que é possível verificar quando uma pessoa está sonhando. E é engraçado que isso a gente percebe nos animais também. Não sei se vocês já viram o cachorro, o gato de vocês sonhando, né? Que eles também apresentam essas mesmas respostas. Então, movimento rápido dos olhos, né? Às vezes a gente vê, né, até o cachorro, tipo, parece que está piscando, ou o gato. Perda do tônus muscular, quer dizer, está totalmente relaxado. Em alguns casos, presença da excitação sexual, respiração e batimentos cardíacos irregulares e presença de ondas cerebrais não sincronizadas. Então, quando eles fazem aquele estudo do sono, percebem que essas ondas cerebrais, muitas vezes, elas não estão sincronizadas. E o que é, então, o sonho? São considerados mensagens enviadas pelo nosso inconsciente, servindo de ponte entre os processos conscientes e não conscientes, e mantendo o equilíbrio da mente. Então, eu brinco que é como se o cérebro, à noite, ele fosse fazer o download do dia, e arquivar tudo nas gavetinhas certas no cérebro. E isso entre coisas conscientes, que nós percebemos no nosso ambiente, mas também as não conscientes. Porque o nosso poder sensorial, gente,
Imagina que a nossa visão, ela está vendo um monte de coisas, mas o cérebro conscientemente está registrando algumas coisas do que eu estou vendo, isso é um exemplo. Que é o que a minha atenção está querendo focar. Só que, apesar de ser aquilo que eu quero focar, por exemplo, o nome do ônibus que está vindo, a minha visão, ela percebeu um campo muito maior do que aquilo. E aquilo, em algum momento, tem que ser organizado como informação. Então, é o que a gente fala dessa parte não consciente. Tanto assim, do que a gente viu, do que a gente viveu, do que a gente prestou atenção e o que a gente não captou conscientemente, mas de alguma forma a gente captou. Então, todas essas mensagens são enviadas para o cérebro ao longo do dia. O cérebro, ele é bombardeado de informações, né, informações, todas essas proprioceptivas, de temperatura do corpo, da pele, do toque, dos cheiros, da audição, do paladar, então de todo o nosso campo de perceber o ambiente que a gente vive. Isso vai sendo armazenado no nosso cérebro, tá bom? Aí já para psicanálise, né, então, um dos primeiros, né, pesquisadores na área que se dedicou com uma maior forma foi o Freud. Então, Freud, ele começou a tentar dar uma luz para o que seriam esses sonhos e trabalhar com interpretação de sonhos, né? E aí fala que antes, a história da psicologia, o estudo dos sonhos se distingue em duas grandes fases. Então, anterior à publicação do Freud, em 1900, que ele fez essa primeira publicação de interpretação dos sonhos, e posterior a essa obra. Por meio dessa obra, Interpretação dos Sonhos, se introduziu o método de associação, que tornou possível o estudo interpretativo do conteúdo significativo do sonho. Só que muitas vezes, esses estudos, a gente não pode falar que se você sonha A, quer dizer B. Então, tinha muita gente que falava assim, se você sonhar com uma onda gigante vindo na sua direção, quer dizer isso. Não sei se vocês já ouviram, já leram sobre essas coisas, né? A gente sabe que não é exatamente daquele jeito, mas se você tem um padrão de sonhos que se repetem, aí sim você pode fazer uma associação, uma interpretação do porquê que o teu cérebro está trazendo aquilo à tona do inconsciente, do subconsciente para o consciente. Então, para ele, os sonhos são expressões disfarçadas de processos psíquicos inconscientes, profundos e extremamente significativos, revelações diretas de desejos não satisfeitos. Então, para Freud, na leitura dele, os sonhos estavam muito ligados com esses desejos não satisfeitos. E ele estudava muito, principalmente as mulheres, né, que ele falava que muitas tinham questões de esquizofrenia ou de traços de loucura. Por quê? Porque ele era dessa vertente da psicologia e da psicanálise. Acrescenta que se os nossos conflitos não encontram solução, vão para o subconsciente e convertem-se em complexos. Então, aquilo que a gente não resolve, de verdade, na relação com uma pessoa, uma mágoa que a gente guarda, isso vai para o nosso subconsciente, mesmo que a gente fale que está tudo tranquilo. Mas aquilo juntando vai se tornar, em algum momento, em algo complexo. Eles não retornam à consciência, no entanto, podem se manifestar em forma de sonhos ou neuroses, como eu acabei de falar desses outros exemplos, tá bom? Então, isso é só para a gente entender o que a ciência tem trazido, tá? Agora sim, a gente vai entrar no espiritismo, que é a parte que a gente seria o mais interessante para o nosso curso, tá? Então, para o espiritismo, o inconsciente freudiano é o subconsciente, definido por André Luiz como a sede dos hábitos e dos automatismos. E aí a gente vai entender algumas coisas. O sonho se constitui das experiências que o espírito vive durante o sono. Então, aqui já está falando de outra coisa, que o sonho, ele pode ser retratado como as experiências do espírito, que o espírito vive durante o sono. Então, não do quando o nosso corpo está desperto. E aí ele fala que o sonho pode ser dividido em sonho do subconsciente, que é o pensamento sobre si mesmo, o reflexo daquilo que se vivenciou durante o dia, subdividindo-se em comuns e reflexivos. A gente vai se aprofundar em todos eles, tá bom? Ou sonho real ou espírita, que é o pensamento entrando em contato com pessoas ou coisas do mundo espiritual. E aí nós vamos ver que tem vários
níveis, categorias, tá? Para esses sonhos e principalmente da lembrança desses sonhos. Então, o que eu vou lembrar? Quando que eu vou identificar se o sonho que eu tive, ele está ligado a uma limpeza do meu subconsciente, como Freud mais ou menos explicava, ou se o que eu lembro do meu sonho foi uma experiência de desdobramento do meu espírito. Então, aí a gente vai começar a entender algumas coisas nesse sentido para que vocês consigam até se perceber nesse sentido, tá? Aí os sonhos dos subconscientes, do subconsciente que ele fala, são sonhos comuns. Então, são esses sonhos realmente atrapalhados que a gente tem. Então, isso não é um sonho espiritual, vamos assim dizer, tá? É realmente o que seu subconsciente está organizando. Então, ele se caracteriza por essa incoerência, por essa falta de nitidez, por essa confusão. E quase não há essa exteriorização perispiritual. Então, é como se o espírito realmente não tivesse saído nesse desdobramento, né, enquanto eu estava nesse momento de sono profundo. E eles refletem, sim, as nossas vivências diárias. Então, ele é pura repercussão cerebral. Então, isso é o sonho do subconsciente comum. Então, ele diz, né, no Livro dos Espíritos, que as ideias, pensamentos, impressões que afetaram o nosso pensamento no estado de vigília irão ter papel importante associado aos fatos comuns da vida e o temperamento imaginativo emocional que registrados em nosso aparelho físico, então aquilo que o nosso corpo percebeu, nessa confusão que se verifica na maioria dos sonhos que temos. Então, a maioria dos sonhos que nós nos lembramos, a maior parte deles vem do subconsciente, são sonhos comuns. Esses sonhos aí são praticamente físicos, né, do próprio cérebro. Ele não é um sonho do espírito, ele, né? Sim. Deixa eu ver se eu entendi dessa forma. Porque se você está trabalhando o dia inteiro, habitolado num trabalho ali, fazendo a mesma coisa o dia inteiro, aí você dorme, aí você sonha com o trabalho que você estava fazendo. Então fica muito claro, né, que você teve um sonho físico, por causa da sua memória do dia, né, no caso. Sim. E não espiritual, né? Os sonhos do subconsciente que ele chama de reflexivos. Então, são sonhos em que a alma, abandonando o corpo físico, registra as impressões e imagens arquivadas no subconsciente, inconsciente e superconsciente, e plasmadas na organização perispiritual. Tal registro é possível ser feito em virtude da modificação vibratória, que põe o espírito em relação com fatos e paisagens remotos desta e de outras existências. Então, agora sim, a gente vai começar a pensar que dentro desses sonhos reflexivos, que também existem vários processos, e a gente vai entender um pouquinho mais cada um, mas já está mais ligado ao contato com o mundo espiritual, tá? E que você também vai guardando todas essas experiências, de alguma forma, o teu cérebro, que é o nosso aparelho que faz todas essas conexões, né, enquanto encarnados, que ele vai juntando todas essas informações, que são plasmadas no nosso perispírito. E se a gente entende que, grosseiramente, a gente é corpo, perispírito e espírito, né, porque a gente sabe que a gente vai aprender mais para frente que a gente tem vários corpos, né, corpos astrais, corpo mental, mas se a gente pensar nos três básicos, que é corpo físico, perispírito e espírito, e que o perispírito é o que liga o nosso corpo físico com o espírito, é lá que vai estar plasmado todas essas impressões, nesse nosso corpo perispiritual, tá bom? Então, se a gente muda a nossa modificação vibratória, se a gente muda a nossa frequência, é mais fácil a gente entrar em contato com outros fatos também, com outras paisagens dessa e de outra existência, de acordo com essa nossa vibração. Aí outro tipo de sonho que o Livro dos Espíritos fala, que são sonhos reais ou espíritas. No entanto, quando esses sonhos são lembrados e revelam nitidez, clareza, lógica e colorido, são características de sonhos reais.
Eles chamam de sonhos reais as experiências espirituais reais que nós vivemos enquanto nós estamos dormindo, tá bom? Esse fato pode acontecer com relação aos espíritos encarnados mais elevados, que podem ter uma clarividência mais definida porque guardam na memória, ao voltarem, os acontecimentos verificados, quer digam respeito à existência presente ou a vidas passadas, ou ao que lhes vai suceder no futuro. Então, esses sonhos reais, que realmente são muito claros, vamos pensar que é como nós vimos já em vários depoimentos, como se fossem as revelações, né? Que de repente você teve um sonho que era uma revelação para você e que depois de algum tempo isso aconteceu de fato. Revelações que você acordou te contando alguma coisa que você teve, por exemplo, que você estava com a sua mãe, que você estava com o seu pai, com alguém que já desencarnou. Mas ele aí é muito claro. E a gente, quando acorda, a gente tem a sensação dessa vivência. Né? A gente tem essa sensação, fala assim, nossa, eu encontrei com a minha mãe, a gente estava andando num jardim, a gente consegue contar toda a história direitinho, e não aquela história embaralhada e picada. Né? Então, isso a gente tem que pensar que realmente é um sonho real, ou um sonho que a gente fala espírita, espiritual, tá bom? Aí, sonhos reais também, ou inteligentes. São as reproduções do que se vê, ouve ou sente, do contato com os espíritos encarnados ou desencarnados. São visões perfeitas, diretas e objetivas, e são tidos geralmente, novamente, por espíritos mais elevados e com clarividência definida. É por isso que nem sempre o homem se lembra desses sonhos, pois ainda tem a alma em desalinho, e não lhe resta mais do que a lembrança da perturbação ou preocupação que o acompanha em estado de vigília. Então, quanto mais elevado for o nosso espírito, melhor ele vai ter contato, mais facilmente ele terá contato com esse mundo espiritual, né? E mais claramente ele terá essas visões ou lembranças dos sonhos que teve enquanto estava dormindo. Então, a gente vê muitos relatos dos próprios médiuns da casa, que eles se lembram do trabalho que eles realizaram durante a noite. Inclusive, eles se encontram e falam, você estava lá no trabalho, fazendo isso, né? E eles estavam todos dormindo. Mas por quê? Porque eles têm essa mediunidade extremamente aflorada, então eles já sabem que o trabalho vai continuar durante a noite, eles vão para esse mesmo lugar onde seriam chamados para os trabalhos, né? E eles têm essa perfeita lembrança. Isso não quer dizer que a gente não vá para esses trabalhos, porque a gente vai também muitas vezes trabalhar, só que a gente não lembra. Muitas vezes eu, quando estava participando das mesas de segunda-feira, eles falaram assim, não, a Carla também foi, a Carla estava lá. Eu falava assim, falava, que bom que eu fui ajudar, porque eu não lembro de nada. Não, Carla, você fez isso. Eu falei, graças a Deus, que bom que eu ajudei de alguma forma, porque eu ainda não tenho essa visão, essa visibilidade, tá? Então, só para vocês entenderem que não é porque vocês não lembram que vocês não viveram isso. Muitas vezes vocês vivem, sim, situações espirituais durante o sono, tá? Aconteceu esse final de semana, eu acho, né? Porque tô com Covid, né? E aí eu não fui pro trabalho de sábado e eu tava meio mal, assim, né? Mas eu não sabia que eu tava com Covid. Aí eu falei assim, ó, eu vou dormir, eu rezei um Pai Nosso, falei assim, ó, se eu for útil aqui como espírito, que eu vou lá trabalhar, né? Porque a gente trabalha lá de sábado e, sei lá, eu acho que como espírito eu posso ter ido lá ajudar lá um pouquinho, né? Sim, com certeza. Com certeza, e é isso que a gente faz o tempo todo. Então, quando elas pedem vibração para casa e que fala que o trabalho vai continuar acontecendo a noite toda, é porque nós, trabalhadores da casa, iremos trabalhar nesse resgate coletivo, ajudando enquanto a gente estiver dormindo, tá bom? É por isso que é muito importante, né? A gente orar antes de dormir, pedir a Deus, pedir a espiritualidade, e aí a cabeça ficar bem leve, né? Pra gente poder ter esse sonho, ter esse trabalho já mais preparado, né? Conscientemente, né? Porque, Sim. né? Por exemplo, assistir filme de terror, essas coisas assim antes de dormir não é muito legal, não.
E principalmente porque se a gente viu por causa das vibrações, aí a gente vai ser arrastado para essa vibração durante a noite. Aí você acorda cansado, você acorda parece que dolorido, você acorda com aquelas sensações ruins, né? Ou tem pesadelos, ou acorda suando frio. E a gente não entende muitas vezes tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, realmente, a gente se preparar para o sono é também você pensar em coisas boas, né? Para que você tenha um sonho bom. Então, por que a gente fala que são reais esses sonhos? Porque são verdadeiros no sentido de apresentar imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Então, como a gente falou, a gente foi trabalhar para coisas que não tiveram nada a ver com o que a gente estava vivendo naquele dia. E muitas vezes, ainda como já dissemos, são como se fosse uma pequena recordação. Também são chamados de viagem astral ou espiritual. A alma desprendida do corpo exerce atividade real e efetiva, encontrando-se com parentes, amigos, instrutores e também com inimigos dessa ou de outras existências. Que aí são aqueles sonhos que a gente fala que tem pessoas que têm até terror noturno, né, que acordam no gritando. Então, para que lugar será que esse espírito foi levado enquanto ele estava dormindo, né? Então, por isso que a gente fala que é real, porque, de fato, o espírito está exercendo essa atividade. Aí, a visita espírita é entre vivos. Então, não é que quando a gente dorme, a gente vai somente encontrar pessoas desencarnadas. Eu, por exemplo, a gente vê o Wagner, a gente se encontra, né, Wagner, para combinar a aula, né? Brincadeira, gente, mas é que a gente pode se encontrar com outros encarnados também. Então, o espírito durante o sono recobra parte a sua liberdade, ou seja, ele se afasta do seu corpo, que nem no desenho que está mostrando aí. Enquanto o corpo acha-se mergulhado no sono, ou mesmo em estado de vigília, o espírito transporta-se a diversos lugares. Pode tornar-se visível e aparecer para outras pessoas, ou para outros espíritos também de encarnados. Então, isso pode acontecer com frequência, quantas vezes, às vezes, a gente não fala assim para alguém, fala assim, nossa, eu estava pensando tanto em você, e a pessoa te liga, ou você pensou na pessoa, e de repente ela te telefona, fala assim, nossa, eu estava pensando em você e você me ligou. Isso quer dizer, a gente não estava dormindo, a gente estava em vigília, mas o nosso pensamento, de repente, se conectou com o pensamento de uma pessoa, faz um tempo, às vezes, que você não vê, ou que você não faz parte do seu dia a dia, você não conversou durante aquele dia. Isso quer dizer o quê? Que o nosso espírito se transportou muito rapidamente e entrou em contato com essa outra pessoa. E isso não quer dizer que a gente estava dormindo, mas também podem ocorrer, como o espírito ele é livre, ele expande, né? A gente viu já sobre a expansibilidade do espírito, ele pode se expandir até um ponto de ter esse encontro com outros espíritos, tá bom? Do princípio de emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos simultaneamente duas faces da mesma existência. Então, a do corpo, que nos dá vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. No entanto, no estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à da alma. Então, quando a gente emancipa, essa vida do nosso corpo cede lugar para essa vida da alma, tá? Que é o momento que o corpo, entre aspas, desliga um pouco para que a alma possa realmente ter essa emancipação. Isso é só uma retomadinha. Então, através dos sonhos, o homem tem a oportunidade de encontrar-se com amigos e parentes, com laços de amizade antigos ou novos, reunindo-se assim frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes em se encontrar. Essas visitas são significativas, na medida em que fica, ao despertar, uma vaga intuição, que é a origem de certas ideias que surgem espontaneamente. Então, quantas vezes a gente acorda com uma sensação, né? A gente desperta com uma intuição, eu devia fazer isso, ou
nossa, tive uma ideia para tal coisa, ou começa a entender um problema, uma dificuldade que a gente está passando de outra forma. Então, por quê? Porque a gente recebeu muitas vezes essas visitas que conversaram com a gente enquanto o espírito, do nosso mentor, dos nossos familiares. Só que, quando a gente recobra os nossos sentidos, quando a gente acorda, fica como uma vaga lembrança, tá? Aí, ainda sobre essa recordação do sonho, Kardec indaga: por que não nos lembramos de todos os sonhos? Isso que chama sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. No sono, ele recobra um pouco da sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou no outro mundo. Mas, como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito durante o sono, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Olha então aí a dica, né, que o Kardec dá. Essas impressões que nós tivemos quando nós estávamos somente em contato com os com outros espíritos, ele não foi percebido pelos esses órgãos nossos do corpo, de visão, audição, que é onde a gente percebe o mundo. Por isso que ele não grava na memória de uma forma tão certa como quando a gente grava quando olha alguma coisa, quando escuta, quando sente o cheiro, quando come. É por outro aparelho, é por outro mecanismo, e que muitas vezes realmente não fica associado à nossa memória. Ele fica gravado como se fosse no nosso espírito, não no nosso corpo físico. Deu para entender um pouquinho? Tá dando para entender? Então tá. Se ao despertarmos nos sentimos envolvidos por emoções boas, agradáveis, vivenciamos uma experiência positiva durante o sono físico. Ao contrário, se as emoções são negativas, nos vinculamos certamente a situações e espíritos inferiores, de acordo com os nossos hábitos, vícios morais e pensamentos negativos. Isso reforça o que o Wagner falou. Então, de acordo com a forma como a gente vai dormir, né, quando a gente vai para o repouso, então vai nos direcionar de acordo com a nossa vibração, para onde o nosso espírito irá se conectar com vibrações similares, tá bom? Aí essa transmissão oculta do pensamento, que é um pouquinho que eu já falei também. Então, pelos desejos, pela fixação dos seus interesses, emitem e captam certa ordem de ideias em regime de influência recíproca, né? Um espírito para outro espírito. E nesse regime que durante o sono, os espíritos comunicam entre si as suas ideias. Portanto, mesmo que a mente do homem não queira, o espírito revela a outros objeto das suas preocupações. Então, é quando, se eu estou com um pensamento repetitivo, por exemplo, no meu ambiente familiar, algum problema que se repete, muitas vezes essa conversa vai continuar através de uma transmissão desse pensamento, enquanto também eu estiver em repouso, eu estiver dormindo. Por quê? Porque mesmo que a gente não diga com palavras, muitas vezes a gente tem, até enquanto acordados, a sensação. Então, às vezes a pessoa não precisa nem te dizer, você já sente, percebe alguma coisa. É engraçado, né? Lógico, os pais normalmente têm uma conexão muito forte com os filhos, né? Do jeito que minha filha entrava em casa e batia a porta, encostava a porta, eu já sabia se ela estava bem ou não. Então, às vezes eu já falava, filha, tá tudo bem? Não, mãe, tá tudo bem. Eu falei assim, tá mesmo? Nossa, mãe, eu acabei de entrar. Eu falei, então, mas eu já senti que algo não está bem. E mesmo por telefone, quando você conversa com alguém, você não está nem enxergando o rosto da pessoa, mas pelo tom de voz, pelo jeito que ela fala, você já percebe que alguma coisa não está. Por quê? Porque o seu pensamento já está conectado no pensamento da pessoa. Vocês espiritualmente já estão ligados. Então, mesmo que a mente, mesmo que a gente fala, tá tudo bem, o nosso cérebro, né, a nossa visão fala, não, não tá tudo bem.
Podemos dizer que o pensamento, a energia emanada do ser pensante de maneira contínua, se propaga no meio do fluido universal. Então, como que faz essa ligação? E vai encontrar guarida nas mentes que estiverem sintonizadas com aquela faixa de pensamento específico. Mesma coisa que o rádio, gente. Só vai pegar a rádio que eu quero se eu colocar naquela frequência exata. Se eu mudar um pouquinho, vai dar chiado, né? A gente tem que pensar que o pensamento é assim também. É a energia que eu emano de maneira contínua, né? É o que vai se propagar através desse fluido universal e vai conectar com quem estiver emanando a mesma coisa. Por isso, essa transmissão pode ocorrer de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado. Ou seja, entre todos pode ocorrer, desde que a frequência seja a mesma. Então, eu posso atrair tanto os encarnados quanto desencarnados para esse meu mesmo tipo de pensamento. Então, portanto, as palavras-chave serão sintonia e tipo de pensamento. Os espíritos podem captar o pensamento de outros espíritos, mas para isso alguns fatores determinantes serão importantes, como o nível evolutivo dos espíritos em questão, grau de maior ou menor emancipação de seu corpo de carne e, finalmente, sintonia. E é engraçado isso, né? E aí agora eu vou contar que as primeiras vezes que eu frequentava uma casa espírita, como não era tradição, eu não comecei a frequentar recentemente, né? Eu entrava e morria de medo que os outros ficassem lendo meu pensamento. Eu entrava na câmara de paz e falei, nossa, eles vão ler meu pensamento. Eu achava que todos os médiuns iam ler meu pensamento, sabe? Só que não é assim. É lógico que eles têm uma percepção maior, mas não é que eles vão invadir a sua mente propositadamente, eles vão ter percepções, eles vão ter intuições dos mentores, né, que vão falar, né, para te dizer uma palavra amiga, uma palavra de calma, de acolhimento, né, mas eu achava que o meu pensamento estava totalmente exposto, que eu seria um livro aberto numa casa espírita, né, e hoje a gente vai entendendo que as coisas não funcionam tão assim, mas que a gente sabe, quanto maior o nível evolutivo dos espíritos, mais facilmente eles percebem e se sintonizam também percebendo o pensamento dos que estão à sua volta. Agora sim, a gente vai falar de um tema que depois eu vou passar até 2 vídeos para vocês, curtos, que fala sobre catalepsia, letargia ou morte aparente. Não sei se vocês já escutaram sobre esses temas, né? Sobre esses termos. O que acontece com a pessoa, né, que está lá no corpo físico, que apresenta a catalepsia ou letargia ou essa morte aparente, né? Por que isso acontece, né? Então, o que acontece com o corpo físico, o que acontece com o espírito nesse momento? Eu acho que esse é o entendimento. Então, fala, né, que os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem o que está ao seu redor, apesar de não poderem se comunicar, porque seu corpo físico fica como uma perda temporária da sensibilidade do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicável. Então, hoje a medicina ainda não explica o porquê isso acontece, ela já fala o que acontece, mas o porquê, o que desencadeia isso, ainda estão em estudo. Então, o que a gente vai entender de letargia e catalepsia, que são, vamos chamar de síndrome, mas não sei bem se seria uma síndrome, mas que se manifestam de formas diferentes. Então, letargia, quando a gente fala em alguma coisa letárgica, vamos pensar numa coisa já, um relaxamento profundo, no amolecimento de todos os músculos, de uma sonolência que você não dá conta, né? Então, sempre quando a gente fala em letárgico, é aquele estado como se fosse de sono profundo, que a gente verifica também em alguns momentos. Então, nessa letargia, então, a sintoma, sonolência mórbida, então a pessoa adormece como se ela tivesse morrido. Estado de sono profundo, que ela não consegue voltar desse sono. Muitas vezes chamada, chacoalhada, né, e ela não volta desse sono. E lembrando que, apesar de ela estar nesse sono profundo, ela vai ouvir tudo que a gente fala, ela depois pode contar tudo que foi dito
em volta dela enquanto ela estava nesse momento de letargia, ela só não consegue responder. Então, há suspensão total das forças vitais do organismo físico, dando aparência da morte e tem causas naturais. Então, quando a gente fala da letargia, que tem essa suspensão das forças vitais, ela tem essa suspensão das forças vitais, mas o perispírito e o espírito ainda está ligado ao corpo físico. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Vou falar o oposto da catalepsia, depois a gente volta, a gente já compara os dois. Catalepsia é um pouquinho o oposto, no sentido de que há uma, em vez do relaxamento dos tônus muscular, é o contrário, você enrijece. Você tem uma extrema rigidez muscular, ou às vezes você tem movimentos repetitivos com rigidez muscular, associados com rigidez muscular, então você não consegue parar, muitas vezes, de controlar a sua perna, o seu braço. Eu li até que teve casos de pessoas que têm catalepsia, que se forem colocadas, por exemplo, a sua cabeça na ponta de uma cadeira e os seus pés uma outra ponta de uma cadeira, ela consegue ficar em total estado de equilíbrio deitado, só apoiado aqui e aqui. Ela não dobra o corpo de tanta rigidez, como se fosse uma tábua de madeira que vira o corpo dela, tá? Aí fala que, então, deixa eu ler. É definida como uma síndrome nervosa, então todos os nervos fazem com que você enrijeça esse músculo, de índole histérica, caracterizada pela suspensão parcial da sensibilidade externa e dos movimentos voluntários, e principalmente por extrema rigidez muscular. Na catalepsia, a suspensão fica localizada onde a inteligência pode manifestar-se livremente, não a confundindo com a morte, e além de natural, pode também ser provocada e desfeita pela ação magnética. Aqui tem uma questão que é diferente da letargia, que fala que essa ação magnética, tanto você pode provocar a catalepsia, quanto desfazer a catalepsia pela ação magnética. Você pode desfazer essa rigidez, essa suspensão parcial, né? Mas em nenhum dos casos, e aí depois, se vocês tiverem informações, a gente pode colaborar aqui, mas tudo no que eu fui lendo, não existe um motivo aparente, né? E aí, muitas vezes fala também dessa morte aparente. Muitas vezes a pessoa enrijece, tanto num caso quanto no outro, no da letargia, que é o relaxamento, mas, por exemplo, na letargia, às vezes os batimentos cardíacos e a respiração também chega a diminuir a tal ponto que as pessoas têm a impressão de que ela morreu. E muitos são dados como mortos nesse momento, e que depois a pessoa retoma por algum motivo, e se vê às vezes em situações, e tinham vários relatos disso, de pessoas que foram enterradas vivas, né, que depois caixões que estavam arranhados por dentro, quando a pessoa voltou. Então, mas de verdade, assim, não existe uma explicação científica do que dispara isso. Por que pode acontecer isso, tá? E finalizando lá, nesses dois vídeos, antes da gente entrar nessa outra parte, naqueles dois vídeos que eu vou passar, é uma entrevista de um médico, que também é espírita, que ele explica sobre isso. Então lá, seria interessante vocês assistirem, para entender um pouquinho o porquê que isso entrou nesse assunto agora. Então, por que a catalepsia, a letargia, se a gente está falando de sono, de sonho, porque também existe esse desdobramento espiritual, tá? É como se o espírito não conseguisse interferir mais na matéria do seu corpo físico, e ele permanecesse daquele jeito. E que como volta, também em nenhum momento eu consegui descobrir como que volta, né? Eu não vi, assim, aí falava do relato de Jesus, de Lázaro, que também ele estava morto, né? E depois ele ressuscitou, né? Entre aspas. Ele estava também passando por um processo desse, pela magnetização que Jesus o impôs,
ele percebeu que ainda ele estava ligado o corpo físico dele estava ligado ainda com o espírito, e ele conseguiu recobrar essa ligação, tá? Não, volta um pouquinho nesse desenho, por favor. Agora a gente vai ver como que é esse desdobramento de acordo com a evolução psíquica da pessoa. E a gente pensando que um homem psiquicamente pouco desenvolvido, isso não quer dizer que é para o bem ou para o mal. Mesmo quando a gente vê um homem psiquicamente muito desenvolvido, não quer dizer que ele seja uma pessoa extremamente boa. Tem pessoas que são extremamente más, que têm a psique extremamente desenvolvida também, tá? Então, isso não tem a ver com bondade, né, um homem do bem, vamos pensar, ou com espíritos pouco evoluídos. É a parte psíquica, a parte da nossa mediunidade, se ela é pouco desenvolvida ou muito desenvolvida. Então, para um homem pouco desenvolvido, na hora do sono, o seu corpo astral, ele fica praticamente acima desse corpo físico que está dormindo. Então, ele também fica como se ele estivesse dormindo junto com o seu corpo físico. Aí, agora sim, vai ter explicação. Pode passar, Wagner, por favor. Tendo o corpo astral toscamente desenvolvido, o que significa sem recursos para mais liberdade no plano astral, permanece a consciência quase inativa. Então, o espírito, ele fica praticamente também inconsciente. O corpo astral permanece a flutuar ligeiramente sobre o físico, enquanto este dorme. São interligados pelo cordão de prata, e assim ficam os dois corpos durante o tempo em que durar o sono. É isso que nos demonstra, então, aquela figura, tá? Que esses slides eu recortei de uma outra apresentação. Então, é como se eles ficassem paralelos, ligados, que eles chamam pelo cordão de prata, e os dois corpos ficam assim durante o sono. Aí, o mediano, né, o desenvolvido medianamente. Vocês viram que o corpo físico está numa posição, mas ele, enquanto corpo astral, ele já consegue se distanciar um pouco desse corpo físico. E aí, ele já consegue executar com um pouquinho mais de liberdade, separar o seu corpo astral desse corpo físico dormindo. Pode passar, Wagner. Então, o indivíduo que possui o corpo astral um pouco mais trabalhado. Agora, ele não permanece inativo, como o outro que ficou dormindo igual, enquanto o seu corpo físico dorme. Sente que uma corrente visível o atrai para algum ponto específico. Ele ainda não sabe identificá-la, mas é a sua própria corrente mental que arrasta o seu corpo astral para aqueles pontos de interesse. Então, ele já começa a perceber e ele já começa a sentir esse movimento de ser atraído para algum lugar. Pode passar, Wagner. Aí o bem desenvolvido. O bem desenvolvido, ele já consegue se locomover para distâncias maiores, mesmo com o seu corpo físico dormindo. Então, psiquicamente, ele já consegue ir ao encontro. Quer ver? Pode passar a explicação, Wagner. Então, temos o indivíduo que consegue realizar proezas no mundo astral. Então, ele já consegue fazer. Ele não fica apenas restrito ao interior do seu quarto como antes. Ele tornou-se coparticipante de atividades boas ou más no plano astral. E não esqueçam que psiquismo desenvolvido não é sinal de pureza espiritual. Então, ele já consegue. Então, se, por exemplo, ele é uma pessoa, vamos supor, que é viciada em drogas, por um exemplo, e ele tem esse corpo psíquico desenvolvido, ele, quando está dormindo, ele vai se juntar novamente a outros que utilizam drogas, tanto encarnados quanto desencarnados. Se é uma pessoa generosa, caridosa, ela vai se juntar a pessoas generosas e caridosas. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, que psiquicamente bem desenvolvida é com uma mediunidade maior ou menor, uma facilidade maior ou menor para poder fazer esse trâmite aí. E esse que é o altamente desenvolvido. Quem dera, né? Gente para a Lua enquanto dorme, vai visitar os outros planetas, muito mais evoluídos que o nosso, já faz viagens siderais, né? Então, esse realmente é o que tem esse cordão
fluídico e essa liberdade muito maior, tá? Então, ilustra pelo grau de liberdade do corpo astral que ele poderá percorrer distâncias astronômicas durante suas horas de sono físico. Não só isso, mas por ser o plano astral o verdadeiro mundo das sensações, tal pessoa sentirá toda a intensidade da sua força interior, sem a interferência cerceadora das distorções provocadas pelo corpo físico. Então, é aquela pessoa que provavelmente também vai se lembrar com clareza dos sonhos que teve, dos lugares por onde andou, né? Quais as mensagens que recebeu. Então, essa aula de hoje, a gente principalmente, o objetivo maior é a gente entender esses movimentos que o nosso espírito realiza, enquanto a gente está nesse momento de sono. E entender o que é um sonho fruto do nosso subconsciente, do que a gente viveu no nosso dia a dia, e o que seria um sono que eles chamam de sonho real, que seria o sonho espírita, que é o que o nosso espírito de verdade viveu naquele momento. Tá bom? Então, basicamente hoje, era aula disso, e quem souber mais informações sobre também essa coisa da catalepsia, da letargia, para trazer para a gente. Pode falar, Marcos. Oi, então, um pouco antes pelo menos o que acontece comigo, né, e aí eu fui pesquisar o que alguns autores falam, né, eu tinha muito o chamado paralisia do sono. Um pouco antes, na hora que você está muito exausto e vai deitar, algumas pessoas têm essa recordação. Você tenta se mexer, tenta falar, e você não consegue, não sai voz, não sai nada, mas você está consciente. Uhum. Você tem total consciência do que está acontecendo. E é uma coisa, assim, as primeiras experiências que eu tive com isso davam bastante medo, né? E eu achava que eu estava tendo uma incorporação por algum outro espírito. E aí eu fui pesquisar mais sobre o assunto, encontrei o assunto paralisia do sono através da medicina, né? Mas, a posterior, eu consegui dois autores, né? Um principal que fala bastante sobre viagem astral, e o outro um é o Wagner Borges e o outro chama Saulo Calderon. Eles falam bastante desse assunto e na verdade esse é o primeiro passo quando você do sonho real que a gente acaba tendo, né? E então, assim, o conselho que ele dava era para você deixar aquilo, parecia que algo ia te dominar, sabe? Que você ia ser dominado por essa paralisia do sono. E quando eu ficava muito apavorado, eu conseguia me destravar dessa paralisia, né? Que alguns autores também chamam de catalepsia, né? A letargia. Você não consegue se mexer, você tenta de todas as formas e você não consegue, né? Só quando eu conseguia ficar apavorado mesmo que eu conseguia sair desse estado. E aí, uma vez, estudando sobre o assunto, eles falavam para você deixar aquilo acontecer, aquilo tomar conta de você. E quando acontece isso, você se vê fora do corpo. E é interessante porque a sensação que você tem é que você está mais real quando você sai fora do corpo do que quando você está com o corpo físico, os sensores, a visão, a audição. E uma dessas saídas, eu tive visão esférica, você não tem essa visão frontal, você tem a visão para cima, para baixo, uma visão esférica, é muito complexo para tentar descrever o que é isso. E às vezes eu também tinha visão frontal como a gente, né? E é uma coisa interessante que numa dessas eu consegui projetar, eu pensei num lugar e você é projetado para aquele lugar que você projetou, né?
Uhum. E é interessante, assim, que os autores falam, você não pode ficar nem eufórico e nem com muito medo, porque todos essas sensações, você faz disparar a adrenalina no seu corpo e você acorda. Então, quando eu me projetei, eu fui parar um quarteirão longe de casa, numa outra casa, e eu conheci a outra casa, inclusive, eu fiquei bastante eufórico por estar fora do corpo, e nesse momento que eu fiquei muito eufórico, eu acordei. Eu consegui me mexer e voltei para o corpo. Então, assim, é uma experiência que você tem, são muitos detalhes que você consegue ver ao mesmo tempo, sentir ao mesmo tempo. Quando você volta para o corpo, parece que você vai perdendo a memória de tudo aquilo que você vivenciou. É um pouco... E eu consegui bastante coisa, assim, estudando com o Wagner Borges, que ele tem um livro que chama Viagem Astral, que explica bem as saídas do corpo, e como que você fica ligado. O cordão de prata, que a gente fala bastante, né, ele vendo, né, muitas situações, ele fala que não é um cordão exatamente, é um feixe de energia, Uhum. que vai estar ou mais ligado no chakra que estiver mais energizado. Então, pode estar, a maioria das vezes está na região umbilical, mas pode estar no frontal, no coronário, e é muito, assim, muito interessante. Mas quando eu tive as primeiras experiências de paralisia noturna, né, e o Saulo Calderon, ele chama de catalepsia, né, esse estado que você fica. Realmente trouxe muito medo para mim, né, e é interessante quando você está nessa fase, as faculdades mediúnicas aumentam muito. Tanto é que você consegue enxergar ou ouvir alguns espíritos que você não ouviria se estivesse no seu corpo físico. Então, na hora que você desprende, suas faculdades mediúnicas aumentam. É uma coisa que eu percebi, né? É mais um comentário, assim, não sou nenhum... Não, Marcos, mas esse comentário, assim, traz a realidade, é um exemplo vivo, né, do que a gente está falando aqui de aula. Então, contribui muito. E é isso mesmo, porque enquanto espírito, a gente tem uma visão, né, que a gente não precisa dos nossos limites do nosso corpo físico, ela realmente é muito maior. Então, o que você falou é uma visão que parece que é 360 graus, né? A sensação que você transmitiu. Ele é uma visão esférica, não chega nem a ser 360. 360 então, eu não sei, eu estou tentando imaginar o que seria, né, que é diferente da visão frontal, que é o que o nosso olho permite aqui, né, a gente vê daqui da lateral para frente. Então, é como se fosse em outra dimensão mesmo, que a gente conseguisse estar enxergando tudo ao mesmo tempo. Por toda a volta. Por toda a volta. Por quê? Porque a gente não precisa, nosso espírito, ele fica preso aos nossos recursos que ainda são muito limitados, corpóreos, né? E quando ele se desprende, realmente, né, que nem você consegue fazer uma viagem astral através do seu pensamento, que você pensar em estar num tal lugar, e você é direcionado para lá imediatamente, numa fração de segundo, né? Mas muito interessante. Depois digita o nome do livro e o autor no grupo do WhatsApp, só para a gente ter registrado para quem quiser se aprofundar mais e ler um pouquinho mais sobre isso, porque realmente o nosso conhecimento ainda é muito pequeno, né, em relação a todas essas possibilidades espirituais que a gente tem, né? Sim, deixa sim. Mas muito legal o seu relato. E sim, eu já tinha lido um pouquinho sobre isso, sobre essa paralisia do sono, que é essa sensação da pessoa querer voltar também e não consegue, ela fica presa naquele tempo e espaço, né? É como se ela tentasse e ela não consegue, ela fica paralisada naquele momento. Sim. Você fica assim, aparentemente você fica perto do seu corpo, dentro do seu corpo, mas você percebe tudo que está acontecendo ao redor, as pessoas passando, mas você não consegue nem gritar, nem se mexer, nada.
E é uma coisa que parece que vai te dominar e você vai perder a consciência, mas não, na hora que você deixa isso acontecer, sua consciência, assim, você Expande, né? expande. É impressionante. Nesses 2 videozinhos curtos desse médico, ele também fala isso da pessoa quando toma anestesia geral, né? Então, quando você toma anestesia, que seu corpo físico, necessariamente, ele tem que adormecer, né? Então, ele explica também, é mais ou menos a mesma coisa que acontece, as suas faculdades, os seus sentidos, né, adormecem, mas que muitas vezes o espírito fica lá assistindo, às vezes, a própria cirurgia, ou, enfim, o que necessita ser feito. Outros, o espírito se afasta e vai viver outras coisas naquele momento. Então, ele dá uma explicada de leve também nisso, né? Mas é bem interessante, e principalmente, né, Marcos, porque não tem a gente não consegue enxergar uma causa-consequência nisso, né? De repente, pode-se ter, sem um aviso prévio, né? Sem tipo, uma doença, quem tem tal doença pode ter tal coisa. É diferente nessas relações espirituais, né? Todas as vezes que eu tive a paralisia do sono, né, eu percebi uma coisa, eu estava muito exausto. Eu deitava e ocorria a paralisia do sono. E então, assim, todas as vezes que aconteceram foi nessa circunstância. Eu estava muito cansado. O Saulo Caldeirão também, para provocar esse tipo de efeito, ele fica jogando videogame para provocar a exaustão, para ele chegar no limite, e aí ele deita e ele consegue esse estado de paralisia do sono. Então, assim, é uma coisa interessante, né? Mas ele Aí, explica fisiologicamente também, né, pela neurociência, o que é isso que acontece? Não. O não, porquê da exaustão cerebral pode causar isso? não sei. Tem gente que tem mais facilidade deitando de barriga para cima. Todas as vezes que aconteceram. Ah, não. Teve uma vez que foi de barriga para baixo. Mas o Wagner Borges, não. Ele fala que qualquer posição que pode ocorrer essa paralisia do sono. Mas o Saulo Caldeirão, ele tem mais facilidade de barriga para cima. Então, depende muito de pessoa para pessoa. Mas ele não explica, não. Talvez o Wagner Borges, eu não tenho o livro dele, eu só vi ele comentando sobre o livro dele, que chama Viagem Astral, e ele talvez comente alguma coisa sobre isso. Ele é uma pessoa bem detalhista, ele se embasa em várias literaturas, né? Mas Pesquisador. Uhum. sim. Então, tem pessoas exatamente que saem do corpo e ficam sobre o corpo, como se estivesse com o espírito adormecido para ser acima do corpo, e outras pessoas que saem mesmo, eles se deslocam, e é interessante que, às vezes, acho que foi o Saulo Caldeirão, ele tentou acordar o irmão, a irmã, que estava sobre o corpo, o espírito, ele reclama, ele quer continuar naquele estado de Livre. dormência. Uhum. E aí ele comenta que os irmãos deles reclamavam que estavam perturbando, que eles queriam ficar acima do corpo mesmo, não queriam ir para lugar algum, na verdade, né? Uhum. Muito interessante isso. Mas eu mando, sim, o link Tá bom. É porque só enriquece a nossa aula, a gente aprende mais, né? Isso é muito legal. Obrigada. Wagner, você tinha falado da visão do Street View, não é uma visão do Street View, porque o Street View você tem a visão 360, mas aos poucos, né, em quadros limitados pela tela, né, e quando você tem a visão esférica, você vê esfericamente, ao mesmo tempo, todos os lados. É estranho de falar, até de explicar, mas você tem uma visão esférica, ao mesmo tempo de todos os lados, para cima, para baixo, para o lado. É muito estranho de falar, mas você consegue ter uma visão esférica mesmo. O Street View você vai empurrando com o mouse para atingir a visualização de algum ponto. Na visão esférica, você não precisa disso, você está vendo tudo ao seu redor. É estranho, mas
É como se você tivesse olhos por volta da cabeça inteira. Então deve ser, não é 360, deve ser 720 graus, né? Então, É uma coisa bem. É esférico a visão. Não daria para falar em graus, mas é esférico. Você vê em todas as posições ao mesmo tempo. 5D. É visão 10D, não é nem 5 mais, é 10D. É complicado. Deve ser muito legal, isso sim. A sensação de flutuar também é muito. Bastante. Gostosa. É boa, é muito boa. Você não quer voltar, na verdade. A sensação que você tem toda vez que eu saí, eu não queria voltar. Quer fugir. É muito boa a sensação, uma sensação, sim, De liberdade. paz. A sensação que você tem é muito grande, de paz, de alegria, de felicidade, é muito grande você mesmo. vê o tamanho da nossa prova, né? Só da gente estar encarnado aqui já é uma prova, né? Já é uma Só prova. porque tá no corpo físico já é um sofrimento já para a alma, né, para o espírito. Um sofrimento no sentido, né, um teste, né? Porque a gente se limita tanto, né? Quando a gente sai do nosso corpo, a gente sente todas essas sensações aí. Não tem fome, não tem sono, não tem tudo que a gente reclama, né? Sono, fome, quero ir para casa, que tá frio, tá calor, Não tem boleto para tem pagar. boleto, tem nada. Uma das coisas que acontece bastante, essas projeções também, é o pessoal que tem EQM, né, que é a experiência quase morte. As pessoas, eu já vi relatos de pessoas que saem e ficam fora do corpo, retratam algo parecido com um umbral, ficam andando, não sentem cansaço, não sentem fome, os sentidos muito aguçados, né? Você fica com a visão muito mais aguçada, é uma coisa diferente. Sim, ele fala, esse médico também, como que muita gente tem uma visão de um túnel de luz. Muitos relatam um túnel de luz, como se fosse um portal que você atravessa, né? São muitas coisas para a gente que a ciência ainda também não explica, né? E que mesmo a espiritualidade nos mostra apenas uma parte dela, né? A espiritualidade também não nos explicou tudo, bem de acordo com o nosso entendimento, né? Mas muito legal, Marcos, obrigada por compartilhar. É legal. Tem uma radionovela aí que eu assisti também, de novo, que fala de um rapaz que teve essa experiência de quase morte e o nome da radionovela é Mudança de Rumo. Aí lá ele acorda num umbral e um cara lá, um mentor dele, fala pra ele, mostra pra ele a última semana, que ele era espírita, e aí ele tenta modificar meio que o futuro dele, né? Aí ele voltou à consciência, mas voltou para a vida encarnada, mas conscientemente de tudo que ele passou enquanto ele estava lá no umbral, né? Aí, ele teve uma mudança de rumo na vida dele, foi bem interessante. Ah, aí agora aqui nessa parte que eu vou falar é basicamente na visão do Evangelho, né? Entender o que Jesus falou a respeito disso e vamos dizer, a ressurreição, né? Como que é essa ressurreição se não é possível? Como que é possível alguém morrer e voltar à vida, né? Aí aqui basicamente é assim, né? Eu já vou adiantar. As pessoas tinham essa paralisia, não sabia na época que era uma condição física e não era uma mágica de Jesus que fazia a pessoa ressuscitar. Ela simplesmente estava com um problema lá físico e ela voltava. E a outra parte é que Jesus quis dizer que existe reencarnação e as pessoas interpretaram como ressurreição. Então a gente vai só abordar essa parte aqui que Jesus falou sobre essas, esses assuntos, né? A ressurreição significa ressurgir no mesmo corpo físico que a ciência demonstra ser impossível, pois após a dispersão dos elementos de hidrogênio e carbono, constituídos do corpo biológico, impossível se faz a sua reintegração, uma vez que esses elementos retornam à natureza ocupando novos corpos. Desta maneira, pode-se entender o termo ressurreição como uma figura simbólica para a reencarnação. Então, nós sabemos, né, cientificamente, né, que a gente
também coloca a ciência como um fator importante da nossa crença, né? E é impossível uma pessoa morrer, virar uma caveira e voltar tudo de novo. A gente já sabe disso. Mas, como lá naquela época era difícil, até hoje em dia, né? As pessoas acreditarem e entenderem que essa reencarnação é possível de uma forma espiritual, né? Como a gente sabe, então era mais difícil entrar na cabeça das pessoas que existia essa possibilidade de você morrer e voltar num outro corpo ainda, que eu acho que é mais difícil de entender. Oxe, porque eu sou grandão, vou entrar num corpo pequenininho na outra vida, é meio estranho, né? Deve pensar assim, né? Jesus disse que não vim derrogar as leis, mas dar-lhes cumprimento. Portanto, nada que Jesus realizou em sua época poderia contrariar as leis divinas. As leis divinas também pode ser a lei da natureza, né? Naturalmente, cientificamente comprovado que não é possível a gente voltar, né? Então Jesus não veio confrontar a ciência, né? O que é óbvio, né? Hoje em dia para nós é óbvio. Ele veio falar de uma forma complementar, né? Assim sendo, as passagens onde o mestre ressuscitou aquelas pessoas teria que ter fundamento mais lógico. O entendimento de que são catalepsia e latergia nos auxilia a entender, juntamente com as instruções do Espírito, que a ressurreição que Jesus provocou são casos de letargia e catalepsia, que a ciência médica desconhecia na época, né? Então, aquela ressurreição lá que Jesus fez, era esses problemas que a gente acabou de descrever aí, né? Letargia e catalepsia. E acho que Jesus tinha uma capacidade, né, magnética, né? Ele era Jesus, né? Então, ele tinha colocar condições, né, de fazer essas pessoas saírem desse estado de letargia e voltar à vida, né? Talvez eu acho que é tipo um impulso, né? Espiritual, magnético ali, o espírito está lá dessa forma letárgica e a energia de Jesus naquela época, acho que quem se aproximasse dele, né? Só de aproximar você já iria sentir assim, a distância, né? Então, imagine quando ele direciona a luz para você, a energia para você, né? O choque que você deve levar, né? Então, na época do advento de Jesus, houve alguns casos de passagem de ressurreição. Por exemplo, a filha de Jairo, a menina estava desacordada há algum tempo e os médicos na época davam como estado morta. Contudo, a solicitação a Jesus que auxiliasse sua filha, o pai da menina estava sendo humilde, pedindo auxílio a Deus. Ele acreditava que Jesus iria curar sua filha. O filho da viúva de Naim, a mãe do jovem, estava desesperada porque seu único filho havia desencarnado. Recorreu a Jesus e ele dirigiu seu menino dizendo: Levante, menino, levante-se, pôs-se a andar. E não é só, Jesus não foi lá e fez a pessoa voltar aleatoriamente, né? Essas leis, né, que a gente fala, tava lá, a lei do merecimento, né? Se a pessoa acredita em Deus, se ela tem essa fé, então todos esses atributos contribuíram para que Jesus fosse lá realmente curar. Senão ele ia ficar. Teve que curar todo mundo, assim, né? É a mesma coisa a gente aqui, né? Não é todo mundo que pode ter esse merecimento, né? Então é individual de cada um, né? Então, nesses casos, houve um merecimento, houve a confiança em Deus e houve essa ressurreição, né? Pra... Eu acho que aqui é o relato de um desses casos de letargia ou catalepsia. As pessoas julgavam que a filha de Jairo estava morta, né, porque ela já estava desacordada há algum tempo, só que quando Jesus chegou, ele viu que de verdade talvez ela estivesse realmente ainda viva, com essa ligação ainda espiritual no corpo, né? Então a gente, como essa aula sempre tem a ver com a que a gente viu na parte A, né? Então eu entendo que também essa passagem quer exemplificar várias passagens da Bíblia que se abordavam esse assunto. Isso. Aí vem a parte do Lázaro, né? Irmão de Marta e Maria. Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro, era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tiraram a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus?
Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Essa do Lázaro é bem conhecida, né? Acho que é o mais conhecido. Agora, eu já não sei dizer se é qual dos problemas que ele teve, telepsia ou sei lá qual deles, mas Jesus tinha certeza, né, que ele estava vivo, né? 4 dias. Às vezes ele acorda, né, desses 4 dias, fica lá preso lá, sei lá. Aí Jesus deve sentir também, né, quando a pessoa está encarnada ou não. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligados aos pés e às mãos com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligais-o e deixai-o ir. Jesus, como espírito puro, já possuía um amor incondicional. Tinha magnetismo suficiente para saber e sabia como utilizar esses atendimentos de cura. Então, acho que tem muitas passagens, por exemplo, eu, né, que comecei na Igreja Católica, que isso não fazia sentido para mim, né? Como que pode Jesus ressuscitar uma pessoa, né? A gente meio que acreditava lá de uma forma meio cega, assim, ele consegue fazer as pessoas voltarem à vida, mas a ciência diz que não, né? Então a gente ficava sempre na dúvida. Aí criava-se meio que uma mitologia, não tem como isso ser possível. Aí agora, né, a gente vê, por exemplo, essa aula da Carla aí, a gente vê como que é possível e qual é o problema realmente que acontece e como que é essa força do magnetismo, né, espiritual. Então, depois de tantos anos, né, 2000 anos aí, é revelado e fica de forma clara, a gente tem informação clara do que aconteceu naquela época. Então, tem muitas coisas que acontecem hoje também, hoje em dia, e a gente não tem uma informação clara, né? Não tem condicionamento, uma condição mental, né? De instrução para saber o que isso acontece hoje em dia, que talvez daqui a algum tempo a gente vai entender de forma mais clara como foi dessa época aí. Acho que é só essa passagem rápida mesmo. E se alguém quiser fazer algum comentário também, fica à vontade. Quer fazer um comentário, Marcos, Carla, Luciano? Eu acho que hoje em dia, com o avanço da medicina, né, e para você atestar que uma pessoa realmente está morta, né, fisiologicamente falando, biologicamente falando, é mais difícil de acontecer esses casos, né, de enterrar a pessoa viva. Porque outras pessoas punham só o ouvido, né, no coração, se não escutava, falava que estava morta, via se estava respirando, se não estava morta. Então, hoje em dia, a gente sabe que existem já mecanismos na medicina que podem prevenir isso, né? E as passagens bíblicas, a gente tem que lembrar que são de 2000 anos atrás. Então, como que era feita toda essa leitura, como que era feita toda essa escrita dos casos, né? E mesmo nós sabendo que muito dos evangelistas, eles não viveram a história, eles foram contando a história que foi contada para eles. Então, nisso você já imagina o quanto se modifica e o quanto se perde, né? Também a possibilidade, né, dessas passagens bíblicas aí, em que Jesus consegue trazer a pessoa, às vezes a pessoa estava num estado de coma ou estado de quase morte, né, que a gente tem hoje, que a pessoa então hoje a gente é possível a pessoa mesmo estando morta clinicamente, ela consegue retornar com o avanço da medicina, né, e aí tem esses relatos de quase morte, que a pessoa é considerada já em óbito pela medicina, e ela fica, às vezes, horas como morta, e ela retorna à vida, né? E, às vezes, Sim. era isso que estava ocorrendo na época do acontecido bíblico, e, na verdade, a pessoa não chegou a falecer realmente, né? Não estava com aquele cordão de prata rompido, estava com o ligamento talvez fraco, né? E o corpo com batimento cardíaco muito lento para se declarar morta já, né? Uhum. Sim, com certeza.
E a gente sabe que essas sensações, como você falou, de quase morte, principalmente as pessoas que entram em coma e visitam, né, o plano espiritual e retornam, eles só conseguem realmente retornar porque esse cordão ainda existe. Porque realmente, uma vez desligado, quando o espírito se desliga totalmente do corpo, que é feito todo esse corte, né, entre aspas, não é possível você voltar, né? Então, isso a espiritualidade já mostrou em vários casos que tem que ter minimamente ligado. Que aí a gente vê muitos relatos de que tipo, ganhou uma vidinha a mais, né? No videogame a gente fala isso, né? Então foi lá, tipo, fez um acordo, tá bom, vou te dar mais 10 anos então, volta lá, você vai ter mais uma chancezinha, né? Brincando. Então, muitas vezes, é isso que às vezes pode acontecer, que a pessoa precisou passar por essa experiência, e normalmente as pessoas que passaram por essa experiência, elas tomam um rumo totalmente diferente na vida depois quando retornam. Então, às vezes eram pessoas extremamente arrogantes, orgulhosas, avarentas, ligadas à coisa material, e se tornam pessoas muito mais espiritualizadas, com outros valores, outros propósitos na vida, né? Mas esse fiozinho ainda estava um pouquinho, como você mesmo disse, Marcos, tem que existir. Senão não tem como o espírito retornar para aquele corpo físico. Tem até a equipe espiritual para fazer cirurgia para cortar esse cordão de prata, né? Sim. Que é esse feixe de energia, né? Uma vez que ela é desprendida, não tem como prender novamente. Certo, gente? Hoje a aulinha foi mais gostosinha, né? Mais levinha. E segunda-feira que vem, aí a gente passa um cronograma final até o final do ano, mais ou menos até onde a gente vai chegar com vocês. Aí tem o dia da leitura do livro, discussão. E normalmente a gente faz uma confraternização, né? Lá no Centro Espírita, quando era presencial. Aí a gente vê o que a gente faz, tá bom? Nesse dia de confraternização, o que a gente pode fazer também para a gente estar... Oi? Faz um brinde aqui assim, né? Faz um brinde, cada um leva um prato de comida, come na frente de todo mundo, mas a gente brinca de algum jeito de fazer essa confraternização entre a gente, tá bom? Mas aí semana que vem a gente explica melhor. Tá certo? Então, boa semana para vocês. Eu vou postar o vídeo agora. São 2 vídeos curtos, aí quem tiver interesse, assiste. Tá bom? Fazer a oração final. Ah, é verdade. Então, vamos lá, Wagner. Vamos agradecer a Deus por nós estarmos aqui mais um dia de aprendizado, iluminando o nosso coração, nossa mente, nosso espírito, alimentando a nossa alma. E pedir também a todos que se concentrem lá no cristão, que lá estão os nossos mentores, trabalhadores da casa, fazendo um resgate espiritual para nossos irmãos que precisam da nossa energia, da nossa disposição, para poder fazerem os trabalhos lá de acordo com os mentores precisam fazer. Focar lá, emanar toda a energia e que Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Tenham todos uma ótima noite. Boa semana. Graças a Deus. Bom sono e bons sonhos para todos vocês. Tá bom? Então, até segunda. Obrigada. Vocês também. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Renata, o que você falou? Desculpa. Não, eu só falei boa noite, boa semana. Ah, então boa semana. Tá bom? Tá Tchau. bom. Tchau. E aí, tá convidado?